Uma ideia começou a se formar na mente de Erika, enquanto a raiva e a mágoa tomavam conta dela. Ela virou-se para Rafael com uma expressão determinada. Rafael, e se processássemos aquele médico que me diagnosticou como infértil? Ele nos enganou, e por causa disso, acabamos adotando Gustavo. Talvez, se ele tivesse sido competente desde o início, nossa vida seria diferente. Rafael ficou inconformado com a sugestão de Erika. Processar o médico? Erika, isso parece muito extremo. Ele pode ter cometido um erro, mas nós também tomamos nossa própria decisão de adotar. Erika olhou nos olhos do marido. Rafael, eu só quero justiça. Não é justo que Gustavo tenha sido o resultado de um erro médico. Ele merece uma família que o ame de verdade, e nós não podemos negar que essa conexão não está aqui. Antes de começarmos, já deixe o seu like nesse vídeo. Isso nos ajuda a divulgá-lo para outras pessoas. Conto com a sua ajuda. Vamos ao vídeo. Erika e Rafael eram um jovem casal apaixonado que nutria o sonho de construir uma família feliz juntos. Desde os tempos em que ainda namoravam, Erika compartilhava com Rafael seu desejo de ter um casal de filhos, pois imaginava como seria maravilhoso criar filhos e vê-los crescer. Após alguns anos de relacionamento, Erika e Rafael finalmente se casaram, e a expectativa de terem filhos só aumentava. Logo após a celebração do casamento, decidiram que era o momento perfeito para começarem a tentar engravidar e realizar o sonho de formar uma família. Os meses se passaram, mas a tão esperada notícia de uma gravidez não chegava. Erika e Rafael começaram a se preocupar, pois todos os sinais apontavam para a dificuldade em conceber um filho. Inicialmente, eles pensaram que fosse apenas uma questão de tempo, mas à medida que o tempo passava, a ansiedade e a frustração começaram a crescer. Certo dia, Erika decidiu procurar um médico especialista para investigar a situação. Após uma série de exames e avaliações, o médico deu a notícia que Erika tanto temia. Ela era infértil. Essa revelação foi um verdadeiro choque para o casal, abalando suas esperanças e sonhos de terem filhos biológicos juntos. A reação inicial de Erika e Rafael foi de incredulidade e tristeza profunda. A notícia da infertilidade trouxe tristeza e frustração que foram piorando ao longo do tempo. Entretanto, Erika e Rafael não permitiram que a infertilidade abalasse completamente sua determinação de construir uma família. Seus parentes e amigos foram fundamentais para que eles se motivassem novamente. Foi então que decidiram explorar a possibilidade da adoção. Após um longo processo burocrático e desafiador, Erika e Rafael finalmente receberam a notícia de que haviam sido escolhidos para adotar um filho. Eles sentiram uma felicidade enorme ao receberem o pequeno Gustavo, um adorável bebê que se tornaria o filho mais velho no futuro. A chegada de Gustavo mudou completamente a vida do casal, para melhor. Quando eles o adotaram, ele tinha apenas 2 meses de idade. Erika e Rafael estavam radiantes de felicidade com a chegada de Gustavo em suas vidas. A família e os amigos de Erika e Rafael também ficaram alegres com a chegada do bebê, afinal, todos haviam acompanhado o drama que o casal viveu anteriormente. No entanto, à medida que Gustavo ia crescendo, Erika começou a notar uma diferença sutil em relação à sua cor de pele. Embora, no início, o tom de pele de Gustavo fosse similar ao do casal, com o tempo ele foi escurecendo gradualmente. Essa mudança começou a incomodar Erika, pois ela havia imaginado que Gustavo seria mais parecido com ela e Rafael. Erika guardava esses sentimentos para si mesma, temendo que expressá-los pudesse prejudicar a família de alguma forma. Ela continuava a amar e cuidar dele da mesma maneira, mas essa questão pairava em sua mente e a deixava inquieta. Em uma determinada tarde, Erika estava brincando com Gustavo no parque que ficava na esquina de sua casa quando uma senhora se aproximou e exclamou: "Que lindo menino! Ele parece muito com você, não é?" Erika sorriu, mas naquele momento sentiu uma pontada de desconforto. Ela olhou para Gustavo e percebeu que realmente não havia semelhanças físicas evidentes entre eles. Não sei por que essa senhora disse isso, pensou Erika consigo mesma. À noite, quando Erika e Rafael estavam sozinhos, ela decidiu compartilhar seus sentimentos com ele. Rafael, tenho que admitir que tenho sentido certa estranheza em relação à cor de pele do Gustavo. Eu sei que parece superficial, mas eu tinha uma ideia diferente de como seria a nossa família. Rafael olhou para Gustavo com atenção durante alguns instantes. Você tem razão, Erika. Mas é impossível que ele seja completamente semelhante a nós, porém, acredito que com o passar do tempo ele vai ficar um pouco mais parecido.
Não precisamos nos preocupar com isso. 1 ano e alguns meses se passaram desde que o casal adotou Gustavo. Um dia, Erika estava passando por alguns exames médicos de rotina quando o doutor chamou sua atenção para algo surpreendente. Erika, tenho notícias inesperadas para você, disse o médico com um sorriso. Seus exames mostram que você não é infértil. Na verdade, você está grávida. Erika ficou atônita, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. Você quer dizer que eu posso engravidar? Mas como isso é possível? Eu fui diagnosticada como infértil. O médico explicou que, às vezes, os diagnósticos médicos podem ser equivocados e que, no caso de Erika, pareceu ser um erro. Erika ficou nervosa com o médico que havia feito o seu diagnóstico, mas estava tão surpresa e alegre que não deu muita atenção para isso. Ela não conseguia acreditar que agora estava grávida, especialmente depois de ter se resignado à ideia de que a adoção era a única maneira de formar uma família. Quando Erika contou a Rafael sobre a notícia, ele ficou tão surpreso quanto ela. No entanto, maior do que a confusão do casal foi a alegria e empolgação que eles sentiram. Os meses se passaram e Erika desfrutou de uma gravidez saudável e tranquila. Finalmente, algumas semanas após o segundo aniversário de Gustavo, nasceu Reinaldo, o primeiro filho biológico de Erika e Rafael. Um tempo depois, finalmente o sonho inicial do casal havia se realizado. Erika engravidou novamente, e dessa vez, era uma menina. A pequena Elisa nasceu e trouxe ainda mais alegria para o casal. Conforme os anos passavam, Erika e Rafael, mesmo sem admitir para si mesmos, começaram a achar Gustavo cada vez mais irrelevante em suas vidas, afinal, se soubessem que Erika não era infértil, eles nunca teriam um filho adotivo. Mas, embora não quisessem admitir, o verdadeiro incômodo do casal era pelo fato de Gustavo não se parecer nada com eles, e a principal característica disso era seu tom de pele, que era mais escuro. Esta característica, que antes não era realmente um problema para o casal, começou a incomodá-los de verdade. Em contrapartida, Erika e Rafael se dedicavam cada vez mais aos seus filhos biológicos, Reinaldo e Elisa. Eles se envolveram em todas as etapas do crescimento dos dois. A chegada de Elisa e Reinaldo criaram uma espécie de distanciamento entre o casal e Gustavo, o filho adotivo. Nas conversas sobre o futuro, projetos e sonhos dos filhos, o nome de Gustavo era quase sempre excluído. As discussões giravam em torno de Reinaldo e Elisa, enquanto Gustavo era deixado de lado, como se não fizesse parte dos planos e expectativas do casal. Era como se os dois quisessem voltar no tempo e nunca ter adotado o Gustavo, embora não admitissem isso um para o outro. Em uma tarde de domingo, enquanto estavam reunidos na sala em família, Erika e Rafael conversavam sobre os planos de carreira dos filhos biológicos. Reinaldo tem um talento incrível para a música, acho que podemos incentivá-lo a estudar piano, disse Erika com entusiasmo. Rafael concordou, acrescentando. A Elisa tem uma personalidade extrovertida, acho que a nossa caçulinha vai ter um futuro brilhante como atriz. Nesse momento, Gustavo, que até então estava brincando sozinho no canto da sala, aproximou-se timidamente. Mamãe, papai, o que eu posso ser quando crescer? Perguntou ele, olhando para seus pais com os olhos cheios de esperança. Erika e Rafael trocaram um olhar desconcertado antes de responder. Ah, Gustavo, você pode ser o que quiser, disse Erika, forçando um sorriso. Ainda é cedo para decidir. Rafael concordou rapidamente, tentando minimizar a situação. Isso mesmo, filho. Você tem muito tempo para descobrir seus talentos e interesses. Gustavo assentiu, mas uma tristeza momentânea passou por seus olhos antes que ele voltasse a brincar, agora em silêncio. À medida que os anos avançavam, a falta de conexão entre os pais adotivos e Gustavo se tornava cada vez mais evidente. Aos poucos, as conversas sobre Gustavo se tornaram escassas. As fotos de família começaram a mostrar mais momentos com Reinaldo e Elisa, enquanto Gustavo era apenas um rosto distante, quase esquecido. Foi assim que uma pauta antiga entrou em vigor novamente entre o casal. Que, se soubessem que Erika não era infértil, provavelmente nunca teriam adotado um filho, especialmente um que parecia tão diferente deles. Em uma noite chuvosa, Erika se deitou ao lado de seu companheiro, Rafael. A mente dela estava tumultuada enquanto ela folheava o álbum de fotos de família. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto suas expressões faciais passavam de descontentamento a uma profunda irritação. Ela se deteve em uma foto em particular, onde Gustavo sorria inocentemente ao lado de Reinaldo e Elisa.
Era como se sua presença naquela imagem a incomodasse profundamente. Érica virou-se para Rafael, que estava deitado ao seu lado na cama, e soltou um suspiro pesado. Rafael, olhe para isso, ela disse, apontando para a foto. Eu simplesmente não consigo mais suportar ver Gustavo aqui. Ele não pertence a essa família. Rafael levantou-se um pouco, observando a foto com uma expressão confusa. Érica, ele é nosso filho, você sabe disso. Nós o adotamos porque queríamos uma família, independentemente de sua aparência. Embora Rafael sentisse algo semelhante à sua esposa, ele não queria admitir, e tinha em mente de que eles não poderiam simplesmente desfazer a adoção. Érica franziu a testa, sua frustração era evidente. Mas e se eu tivesse descoberto que não era infértil antes de adotarmos Gustavo? Nós nunca teríamos feito isso. Ele não se parece conosco, Rafael. Ele não é parte de nós. Rafael suspirou, sentando-se na cama e olhando nos olhos de Érica. Eu entendo o que você está dizendo, mas Gustavo é nosso filho, nós o adotamos, não tem mais volta. Não podemos simplesmente apagar o passado. Érica balançou a cabeça, sentindo-se cada vez mais ressentida. Eu sei. Mas é tão difícil. Eu me arrependo profundamente por termos adotado ele. Não me entenda mal, eu amo nossos filhos biológicos, Reinaldo e Elisa, mais do que tudo. Mas Gustavo, ele é uma constante lembrança de tudo o que poderíamos ter tido se eu soubesse que era fértil. Uma ideia começou a se formar na mente de Érica, enquanto a raiva e a mágoa tomavam conta dela. Ela virou-se para Rafael com uma expressão determinada. Rafael, e se processássemos aquele médico que me diagnosticou como infértil? Ele nos enganou, e por causa disso, acabamos adotando Gustavo. Talvez, se ele tivesse sido competente desde o início, nossa vida seria diferente. Rafael ficou inconformado com a sugestão de Érica. Processar o médico? Érica, isso parece muito extremo. Ele pode ter cometido um erro, mas nós também tomamos nossa própria decisão de adotar. Érica olhou nos olhos do marido. Rafael, eu só quero justiça. Não é justo que Gustavo tenha sido o resultado de um erro médico. Ele merece uma família que o ame de verdade, e nós não podemos negar que essa conexão não está aqui. Foi difícil para Rafael tirar aquela ideia da cabeça de Érica, que era a mais inconformada. Conforme Gustavo crescia, ele começou a perceber cada vez mais o distanciamento e a exclusão por parte de seus pais adotivos. Ele sentia que não era tratado da mesma maneira que seus irmãos, Reinaldo e Elisa. Cada interação, cada negação sutil, pesava em seu coração. Certo, Érica levou seus 3 filhos ao mercado para comprar mantimentos. Reinaldo e Elisa, animados, começaram a explorar as prateleiras e a pedir algumas guloseimas que chamavam sua atenção. Érica, apesar de relutante, cedeu e colocou os doces em seu carrinho, sem fazer grandes questionamentos. Gustavo, que observava a cena com expectativa, sentiu um aperto no peito e tomou coragem para pedir algo que lhe despertava o desejo. Mamãe, posso pegar um pacote de biscoitos também? Ele perguntou, com a voz um tanto trêmula. Érica, no entanto, olhou para ele com um olhar distante e desviou o olhar. Desculpe, Gustavo, mas você é o mais velho e deve dar o exemplo. Os doces são para as crianças mais novas. A resposta de Érica atingiu Gustavo como um soco no estômago. Como se o fato de ser 2 anos mais velho o tornasse menos merecedor de um simples prazer. Ele manteve a cabeça baixa, tentando disfarçar a dor que sentiu. Mesmo com as dificuldades e as tensões existentes entre Gustavo e seus pais adotivos, uma ligação especial e verdadeira floresceu entre os irmãos, Reinaldo, Elisa e Gustavo. Eles realmente se gostavam. Em meio às tensões existentes na relação entre Érica e Gustavo, situações ainda mais complicadas começaram a se manifestar. Um episódio marcante ocorreu quando Gustavo chegou em casa após um longo dia na escola, acompanhado por seu irmão Reinaldo. Nessa época, Gustavo tinha 16 anos, Reinaldo tinha 14 e Elisa 12. Ao entrar na cozinha, Gustavo viu os pratos do almoço prontos na mesa, mas seu coração afundou quando percebeu que sua porção era notavelmente menor do que as de seus irmãos. Ele suspirou, mas decidiu que não faria disso um grande problema. O jovem se sentou e começou a comer a pequena porção de comida que Érica havia servido para ele.
Enquanto Gustavo terminava sua refeição, sentindo-se insatisfeito e ainda faminto, um pensamento o encorajou a pedir um pouco mais de comida. Ele olhou para Érica com esperança nos olhos e disse: Mãe, posso pegar um pouco mais? Érica, no entanto, olhou para ele com uma expressão de desdém. Gustavo, você já comeu o suficiente. Não precisa de mais, respondeu ela de maneira fria. Reinaldo, que estava sentado ao lado de Gustavo, ficou indignado com a atitude de Érica. Ele empurrou um pouco de sua própria comida em direção a Gustavo e disse: Mãe, ele está com fome. Pode dar um pouco do meu? Antes que Érica pudesse responder, Gustavo, apesar de agradecido pelo gesto de Reinaldo, o interrompeu, sussurrando: Não se preocupe, Reinaldo. Eu vou ficar bem. Elisa, que observava a cena em silêncio, sentiu seu coração apertar de tristeza pela situação. Àquela altura, ela e Reinaldo sabiam que Gustavo era tratado de maneira injusta e que suas necessidades eram negligenciadas. No entanto, quando Reinaldo e Elisa começaram a discutir com Érica em defesa de Gustavo, buscando justiça para seu irmão, Érica os repreendeu com firmeza. Chega! Eu sou a mãe aqui, e eu decido o que é suficiente ou não, declarou Érica com autoridade, olhando fixamente para seus filhos. A tensão encheu o ar naquela cozinha, deixando Gustavo ainda pior. Desconfortável, ele apenas se dirigiu para seu quarto, que era o menor da casa. Nos dias que se seguiram ao episódio na cozinha, as situações em que Érica negava comida para Gustavo tornaram-se mais frequentes, deixando o jovem cada vez pior. Em outro dia, Gustavo novamente chegou em casa após um dia cansativo de aulas. Ele esperava ansiosamente por um lanche ou algo reconfortante para saciar sua fome. No entanto, ao entrar na cozinha, encontrou apenas Reinaldo e Elisa saboreando deliciosos sanduíches. Mãe, onde está o meu lanche? Posso fazer um? Gustavo perguntou com cautela, tentando conter a tristeza que já se instalava em seu peito. Érica, com indiferença, respondeu. Desculpe, Gustavo, mas não sobrou nada para você. Você pode esperar até a próxima refeição. Gustavo sentiu um aperto no coração enquanto observava seus irmãos desfrutarem do lanche. Ele se conteve, tentando esconder sua decepção e dor. No entanto, a sensação de exclusão só se intensificava. Elisa e Reinaldo também estavam se sentindo cada vez piores pelo irmão. Eles sempre tentavam dar um pouco de comida a mais para o irmão, mas eram vigiados pela mãe, que disse que caso os dois dessem mais comida para Gustavo sem permissão, ele comeria ainda menos na próxima refeição. Em outro dia, durante o jantar, a mesma dinâmica se repetiu. Érica serviu generosas porções de comida para Reinaldo e Elisa, enquanto Gustavo mais uma vez recebeu uma muito porção menor. Gustavo olhou para o prato à sua frente, contendo sua frustração, mas a sensação de desvalorização era avassaladora. Ele decidiu tomar coragem e perguntou a Érica: Mãe, por que meu prato é sempre menor do que o dos meus irmãos? Érica respondeu com uma voz carregada de desdém. Gustavo, você não precisa comer tanto quanto eles. Você está bem assim. As palavras de Érica ecoaram na mente de Gustavo, que não podia fazer nada além de concordar. Numa determinada manhã, Érica acordou com a necessidade de ir ao banco sacar dinheiro para pagar algumas contas. Ela se apressou em se arrumar e saiu de casa. Coincidentemente, na mesma manhã, Gustavo foi liberado mais cedo da escola devido a aulas vagas. Enquanto caminhava em direção ao banco, ela não notou um homem suspeito observando-a de longe. O desconhecido começou a seguir Érica, mantendo uma distância calculada. Era bem cedo, por causa disso, as ruas estavam pouco movimentadas. Ao chegar ao banco, Érica entrou rapidamente e foi ao guichê para realizar o saque. Depois de alguns minutos, finalmente ela conseguiu concluir a transação. Ao sair do banco com a bolsa contendo o dinheiro, ela notou o homem misterioso seguindo ela. Érica começou a apertar os passos, tentando disfarçar. Todavia, o homem se aproximou dela rapidamente. Senhora, me desculpe, mas acho que perdi meu caminho. Você poderia me ajudar a encontrar uma rua? Perguntou o homem com um sorriso falso, tentando disfarçar suas verdadeiras intenções. Érica, instintivamente desconfiada, respondeu cautelosamente. Desculpe, estou com pressa. Não posso ajudar agora. O homem percebeu que a oportunidade estava se esgotando, e de repente, avançou em direção a Érica, tentando arrancar a bolsa de suas mãos.
Surpreendida, Érica lutou para segurar firme enquanto gritava, recusando-se a entregar o dinheiro facilmente. Nesse momento, Gustavo, que estava a caminho de casa, ouviu a confusão e rapidamente percebeu que sua mãe estava em perigo. Correndo em direção a eles, ele gritou: "Deixe minha mãe em paz!" Quando Érica ouviu isso, mesmo em meio àquela confusão, ela teve uma sensação muito estranha. Gustavo se lançou corajosamente contra o bandido, tentando proteger sua mãe e recuperar a bolsa. O bandido começou a dar vários golpes em Gustavo, que não teve como se defender, apenas se manteve agarrando ele com força. Em meio à luta, um disparo ecoou pelo ar. Gustavo sentiu uma dor aguda atingir seu peito e caiu no chão, enquanto o bandido, percebendo que a situação se tornará perigosa demais, conseguiu arrancar a bolsa e fugir apressadamente. "Gustavo!" exclamou Érica em desespero, ajoelhando-se ao lado dele. Gustavo lutava contra a dor intensa, mas sua preocupação imediata era garantir que sua mãe estivesse a salvo. Com uma voz trêmula, ele sussurrou: "Mãe, estou bem. Chame a polícia." Mesmo com essa dor intensa, Gustavo estava preocupado com a segurança de Érica. Érica, com lágrimas nos olhos, pegou rapidamente seu celular e ligou para o serviço de emergência. Enquanto esperava, Érica chorava cada vez mais, mas tentou manter Gustavo lúcido. "Gustavo, fica comigo, calma, vai ficar tudo bem." Minutos depois, os paramédicos chegaram ao local e começaram a prestar os primeiros socorros a Gustavo. Após receber os cuidados médicos iniciais, Gustavo foi levado às pressas para o hospital. Seu corpo frágil e sua respiração ofegante eram sinais alarmantes de que sua vida estava em perigo. Ele foi levado imediatamente para a sala de emergência, onde os médicos e enfermeiros trabalhavam freneticamente para estabilizá-lo. Enquanto isso, Érica não conseguia parar de chorar. Ela estava inconsolável, sentindo o peso do arrependimento e da culpa em seu coração. Elisa e Reinaldo também estavam devastados e ansiosos para visitar Gustavo, mas ainda não podiam fazer isso. Rafael recebeu a notícia devastadora enquanto estava no trabalho. Ele deixou tudo para trás e correu para o hospital. Quando chegou, encontrou Érica nos corredores, encolhida em um banco, soluçando incontrolavelmente. Sem dizer uma palavra, ele se aproximou e a abraçou com força. Érica desabou em lágrimas nos braços de Rafael, lamentando por todas as vezes que tratou Gustavo de forma injusta e negligenciou suas necessidades. "Rafael, eu fui terrível com ele. Eu nunca percebi o quanto o machucava. E agora ele está lutando pela vida." Rafael segurou Érica, compartilhando sua dor e arrependimento. "Eu também falhei, Érica. Nós ignoramos suas necessidades e o tratamos de forma injusta. Agora, temos que torcer por ele", disse Rafael enquanto as lágrimas escorriam em seus olhos. Ele disse: "Deixe minha mãe em paz, minha mãe, ele me chamou de mãe mesmo eu negando comida para ele, Rafael. O que eu vou fazer se esse garoto não acordar?" Érica estava tão mal que precisou tomar um calmante. Enquanto conversavam, os médicos saíram da sala de emergência e se aproximaram do casal. O coração de Érica acelerou, esperando ansiosamente por notícias sobre Gustavo. "Senhor e senhora, o estado de Gustavo é grave. Ele passou por uma cirurgia para remover a bala, mas o ferimento foi significativo e ele está em coma. Neste momento, não podemos prever seu prognóstico com certeza. Estamos fazendo o possível para estabilizá-lo e mantê-lo confortável", explicou o médico. Érica soltou um soluço de angústia, enquanto Rafael apertava sua mão com força. Juntos, eles se apoiavam, buscando força e esperança em meio à turbulência. Enquanto esperava seu filho acordar, Érica simplesmente não conseguiu viver. Ela ficou o tempo todo no hospital chorando, se arrependendo e se perguntando o que faria caso Gustavo não acordasse. A imagem dele a protegendo se repetia o dia todo em sua mente, e junto, vinham as lembranças de ela se recusando a dar comida para Gustavo. "Por que só percebemos a nossa besteira quando algo ruim acontecesse?", se perguntou Érica, enquanto as lágrimas deslizavam seu rosto. Finalmente, após 2 dias de espera angustiante, Gustavo mostrou sinais de melhora. Ele acordou lentamente do coma. Ao ver seu filho acordado, Érica correu para o lado da cama e o abraçou com todo o amor e arrependimento que carregava em seu coração. "Gustavo, meu querido, me perdoe. Eu sinto muito por tudo o que aconteceu. Eu nunca mais vou fazer isso, me desculpe, me desculpe."
Gustavo ainda estava atordoado, mas se lembrava de tudo o que havia acontecido. No entanto, ficou extremamente surpreso. Ele nunca tinha visto Erika daquele jeito, jamais imaginou a cena de sua mãe pedindo desculpas para ele. Gustavo chegou a pensar que estava sonhando ou delirando. Ainda fraco, retribuiu o abraço de Erika com cuidado. Mãe, eu te perdoo. Eu sei que cometemos erros, mas agora precisamos seguir em frente juntos. Erika soluçou, lágrimas de alívio misturadas com lágrimas de arrependimento. Eu prometo, Gustavo, farei tudo ao meu alcance para ser uma mãe melhor para você. Eu te amo, meu filho. Rafael também se aproximou da cama, seus olhos cheios de tristeza e remorso. Ele segurou a mão de Gustavo com ternura. Gustavo, eu sinto muito por não ter sido o pai que você merecia. A partir de agora, estarei ao seu lado, apoiando e amando você em tudo. Gustavo sorriu fracamente e apertou a mão de Rafael. Eu sei, pai. Eu sinto o amor de vocês. E estou feliz que finalmente estejamos todos juntos, aprendendo e crescendo juntos. Uns dias depois, quando a rotina começava a se restabelecer, Rafael e Erika sentiram que era o momento certo para uma reunião de família. Reuniram Elisa, Reinaldo e Gustavo na sala de estar, todos sentados em volta do sofá, ansiosos para ouvir o que seus pais tinham a dizer. Erika olhou para seus filhos com uma expressão carregada de emoção. Meus queridos, há algo que preciso dizer a vocês, algo que tem me pesado profundamente por todos esses anos. Sua voz estava trêmula e os olhos marejados revelavam a dor que ela carregava. Gustavo olhou para ela, atento, enquanto Elisa e Reinaldo trocavam olhares curiosos. Com um nó na garganta, Erika prosseguiu. Eu preciso admitir que não fui justa com você, Gustavo. Desde muito tempo, eu não soube lidar com os meus próprios medos e deixei minha soberba me dominar. Eu me deixei levar por preconceitos e não consegui enxergar a sua beleza interior e o amor que você trouxe para nossa família. Erika continuou, sua voz carregada de remorso. Eu tratei você de maneira injusta, Gustavo. Eu não o amei como deveria e isso é um erro imperdoável. Lágrimas escorreram pelo rosto de Erika enquanto ela lutava para expressar seus sentimentos mais profundos. Rafael, ao lado dela, também sentiu o peso do arrependimento e sabia que era sua vez de falar. Gustavo, me perdoe também, disse Rafael, sua voz embargada. Eu também falhei como pai. Confesso que parte dos meus sentimentos eram o mesmo que os de Erika. Eu deveria ter sido mais assertivo e protegido você. Deveria ter corrigido o comportamento injusto de Erika e assegurado que você fosse tratado com amor e respeito por nós dois. Gustavo viu a sinceridade nos olhos deles e sabia que a mudança estava acontecendo. Com a voz trêmula, Gustavo quebrou o silêncio. Mãe, pai. Eu sinto sua dor e arrependimento, e eu os perdoo. Eu sei que todos cometemos erros. O importante agora é que estamos aqui, dispostos a aprender e a crescer juntos como família. Erika enxugou as lágrimas e olhou para seus filhos com determinação. A partir de agora, prometo que vou me esforçar todos os dias para ser uma mãe melhor, para valorizar e amar cada um de vocês igualmente. Gustavo, você é meu filho, meu amado filho, e eu nunca mais deixarei minhas próprias inseguranças prejudicarem nosso vínculo. Gustavo sorriu, sentindo um misto de alívio e esperança. Eu acredito em vocês, mãe e pai. A partir daquele dia, tudo mudou. Não havia mais desigualdade entre os filhos e também não havia mais incômodo por parte dos pais. Erika sentiu que aquela foi a melhor decisão que ela e Rafael tomaram. Só se arrependeu porque precisou uma tragédia acontecer para ela ter ciência disso. Você concorda que quando algumas pessoas estão claramente erradas, elas só percebem quando algo muito ruim acontece? Qual é a sua opinião sobre isso? No lugar de Gustavo, você os perdoaria? Se você quer ver outro conteúdo assim agora, clique em um dos vídeos que estão sendo recomendados para você nesse momento. Se inscrevendo agora no canal, você consegue acompanhar os nossos próximos conteúdos que são semanais. Então, não perca tempo, se inscreva. Até o próximo vídeo.